Graças e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de abril, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e queremos convidar vocês para juntos nós darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos que nós fazemos toda quinta-feira, agora por meio de videoaula, vamos dizer assim, ou de cultos online, pelo fato de que nós não podemos nos reunir presencialmente. E eu quero que vocês recebam o meu abraço, recebam a palavra de Deus no vosso coração que nós temos para expor nesta noite. Nós vamos dar continuidade a João, capítulo 14, nós já expomos do verso 1 ao verso 15 e hoje nós vamos expor do verso 16 ao verso 24. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia para nós começarmos de imediato o nosso estudo, fazendo a Deus uma oração em nome de Jesus. Eu espero que você e a sua família que me ouve estejam bem, estejam em paz, estejam com um coração confiante no Senhor, sabendo que nós estamos enfrentando essa grande dificuldade. Alguns de nós têm sofrido ainda mais pelo fato de que perderam algum ente querido e estão sofrendo, mas nós sabemos de uma coisa, que o nosso Deus, Ele é o nosso Consolador, de que Cristo é o nosso Consolador, de que o Espírito Santo é o nosso Consolador, de que o Pai é o nosso Consolador, porque Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E o texto de hoje vai dar continuidade justamente a essa verdade, que nós temos um Consolador, que esse Consolador jamais nos abandona e que nós precisamos confiar nele, descansar nele, sabendo que aquele que guarda a sua palavra, aquele que guarda os seus preceitos, o Senhor se manifesta ainda mais a essa vida através do Espírito Santo por meio da palavra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Receba, mais uma vez eu falo, o meu abraço, os meus cumprimentos, os cumprimentos da minha família, da nossa igreja, representando a nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer, aqui no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Deus abençoe a sua vida e que você seja ricamente edificado nesta noite pela palavra do Senhor. Eu tentarei ficar do verso 16 até o 24, porque o Evangelho de João, principalmente a partir desse momento, é claro, todo o Evangelho, mas aqui nós temos alguns textos que eles são um pouco mais complexos, que é necessário nós pararmos um pouco mais de tempo para estudarmos a palavra do Senhor. Especificamente aqui no capítulo 14, no verso 16, quando Jesus Cristo ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. Então, é importante a gente ir devagar e estudando a palavra de Deus, deixando que o Senhor fale ao nosso coração e que nós sejamos edificados. Vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra nesta noite e que nós possamos estar ainda mais em comunhão através da oração, através da participação desse canal, em nome de Jesus. Ore comigo para a glória de Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pela Tua palavra. Abençoe nossas vidas, abençoe-nos, ó Pai, nesta noite, ao estudarmos o Evangelho de João. Deus abençoa cada família que está participando deste momento, deste estudo bíblico, do estudo da Tua palavra. Que o Senhor venha nos consolar, venha nos fortalecer, nos auxiliar em todas as nossas dificuldades, como o Senhor fala e promete aqui no capítulo 14. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, ó Pai, cada pessoa que está inscrita neste canal. Abençoe aqueles que vão ouvir essa palavra, que vão participar, ó Deus, deste momento, deste estudo bíblico. E nos guarde de todo mal. Quero te pedir, ó Deus, pelos nossos irmãos, principalmente aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo ainda mais, ó Deus, com essa situação que nós estamos vivendo dessa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, ó Pai, encha o coração de paz, de conforto que só o Senhor pode dar, por meio do Teu Espírito Santo, através da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler capítulo 14, verso 16 de João. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros.
ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Até aqui, que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Meus irmãos, nessa segunda parte do capítulo 14 de João, o Senhor Jesus ele começa agora a explicar aos discípulos a vinda do Espírito Santo para continuar a obra de auxílio ao seu povo, à sua igreja, aos seus discípulos. Até porque daqui a algumas horas o Senhor seria crucificado, o Senhor morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, mas estaria apenas por mais 40 dias depois da sua ressurreição com os seus discípulos. Era importante que seus discípulos fossem confortados, tanto com o fato de saber que a obra de Cristo ela não era em vão, essa obra era uma obra expiatória, era uma obra para preparar lugar para eles, ele estava cumprindo a vontade do seu Pai, ele e o Pai são um, como nós já vimos no capítulo 10, verso 30, e aqui no próprio capítulo 14, no verso 11, ele diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele vai dizer aqui nessa primeira parte do capítulo 14 que os discípulos podem descansar no sentido de que suas orações seriam ouvidas, eles deveriam orar ao Pai para glorificar ao Filho. Veja, o texto diz no verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, né? Vocês vão pedir em meu nome e eu farei a fim de que o Pai seja glorificado através de mim, de Jesus. No verso 14 ele orienta os discípulos também a orarem a Ele mesmo, a orarem em seu nome e Ele fará. E no verso 15 ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É assim que ele termina essa primeira parte, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele ainda vai falar um pouco mais sobre isso, só que agora ele vai mostrar para que aqueles discípulos continuem sendo confortados. Lembrem que o contexto aqui é o contexto da ceia, é o contexto da noite de quinta-feira, antes da sexta-feira, antes da crucificação, e o Senhor estava confortando os seus discípulos. Suas mentes, seus corações estavam perturbados, eles precisavam de paz, eles precisavam confiar que tudo aquilo estava acontecendo conforme um plano determinado de Deus e que Jesus estava cumprindo o seu plano, que o seu plano era muito maior do que tudo aquilo que eles estavam vendo e conhecendo e que no final de tudo Deus seria glorificado e eles estariam para sempre com o Senhor. O Senhor traz essa palavra de conforto no capítulo 14 e, é claro, eles vão enfrentar e vão ver o sofrimento do Senhor, vão ver a morte do Senhor. Era importante que eles já estivessem preparados e no seu coração ali, confortados de que acontecesse o que viesse a acontecer, jamais eles seriam desamparados. O Senhor estaria para sempre com eles e eles com o Senhor. E aqui ele vai falar sobre a vinda do outro Consolador, a vinda do Espírito Santo. No versículo 16, ele diz, veja que há uma relação com o versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que guardam a palavra, os preceitos do Senhor, eles são aqueles que verdadeiramente demonstram que são discípulos genuínos. Não que não tenham falhas, não que não pequem, não que não tenham erros, mas eles amam o Senhor e querem viver conforme a sua vontade. Para essas pessoas, para esses discípulos, para esses irmãos e para essas irmãs que amam o Senhor agora promete que vai solicitar. A palavra eu rogarei aqui, ela é diferente, o verbo aqui é diferente do verbo pedir aqui no versículo 13 e no versículo 14.
Jesus falando da oração aqui no verso 13 e 14, ele diz, e tudo quanto pedirdes. Quando chega no verso 16, ele diz, e eu rogarei ao Pai. Traz uma ideia de que eu pedirei ao Pai, mas o pedir ao Pai aqui, ele envolve uma questão de solicitação. Traz uma ideia de igualdade. Jesus e o Pai, nós já vimos nesse capítulo que ele e o Pai, ele está no Pai, o Pai está nele, e ele até exige dos discípulos que eles creiam nisso, que eles confiem nisso, que ele e o Pai são um. Ele já tem falado sobre isso claramente no capítulo 10 de João, no versículo 30, e aqui ele diz, e eu rogarei ao Pai. Veja que maravilha, esses discípulos que guardam os seus mandamentos, que são verdadeiramente aqueles que amam ao Senhor, eles serão ricamente abençoados, continuarão abençoados. Por quê? Porque não estarão sozinhos. O Senhor solicitará, em termos de igualdade, o Filho solicitará ao Pai que envie o seu Espírito. Só que o Espírito aqui, ele é chamado, na minha versão que eu estou lendo, ele é chamado de Consolador, mas a palavra ela é muito mais abrangente. Aqui não traz apenas uma ideia de consolo. A palavra no original, ela traz literalmente a ideia de alguém que está ao lado. Ela tem uma preposição que implica nisso, ao lado de, está ao lado de. Então ele é aquele que está ao nosso lado para nos auxiliar em todas as coisas. Esse é o nome que inicialmente o Senhor Jesus dá ao Espírito Santo. E o interessante é que ele o chama de outro, né? O outro aqui significa uma outra pessoa, mas que ao mesmo tempo tem a mesma função do próprio Jesus. O Espírito Santo, como muitos pensam aí, não é nenhuma energia, nenhuma força, mas é uma outra pessoa em pé de igualdade com o próprio Jesus. Veja que ele diz aqui, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Jesus é o Consolador, e o Pai enviará, depois da partida do Senhor Jesus, o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele diz, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós sabemos que em muitos lugares na Bíblia, o Espírito Santo, ele recebe atributos pessoais. Por exemplo, aqui nesse mesmo capítulo, no verso 26, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então aqui nós temos atributos pessoais. Ele ensina, ele faz lembrar tudo que o Senhor nos tem falado, tem ensinado aos seus discípulos. Então um atributo pessoal. No capítulo 15, também no verso 26, ele diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, ele não só ensina, o Espírito Santo, ele não só faz lembrar, mas o Espírito Santo também, ele dá testemunho, ele é uma testemunha do próprio Jesus Cristo. Então, isso são atributos pessoais e nós temos inúmeros textos na Bíblia que trazem esses atributos pessoais do Espírito Santo e nós não vamos entrar nesses detalhes agora, porque senão gastaríamos muito tempo. Mas pelo menos esses dois versículos. Posso citar um outro texto, Romanos 8, 26 e por aí vai. Atos capítulo 15, versículo 28, falam de atributos pessoais que o Espírito Santo tem. Ele é uma pessoa, ele é o outro Consolador. Outra coisa, nesse texto aqui nós percebemos que o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina, ele é Deus. Ele também é Deus, ou seja, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Em essência, nós temos três pessoas em uma só essência divina. Eu sei que não cabe aqui nós entrarmos na questão da Trindade, mas nós temos aqui uma revelação da Trindade. O Filho solicita ao Pai que envie o Espírito, que envie o outro auxiliador. Jesus está auxiliando os seus discípulos nesse momento, vai ser crucificado, vai ressuscitar, com poucos dias depois vai subir para o Pai, com o corpo glorificado, e aí com 10 dias depois, na festa, no dia de Pentecostes, o outro auxiliador, o Espírito Santo, desce para ficar com a igreja para todo sempre, como ele mesmo diz aqui, né, que o próprio Espírito estaria com eles para todo sempre, aqui no verso 16, na parte final. Então, esse Espírito, ele é divino. Nós vamos ver na Bíblia que o Espírito Santo,
ele recebe os próprios nomes de Deus, ele recebe nomes divinos, como por exemplo, em Atos, capítulo 5, eu vou ler apenas alguns textos aqui, Atos capítulo 5, versículo 4, o Espírito Santo recebe nomes divinos, diz assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aliás, era para eu ler a partir do 4, desculpe, irmãos. Lê do verso 3, a partir do verso 3 do capítulo 5 de Atos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, no verso 3, ele diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, e no verso 4 ele diz que Ananias mentiu ao próprio Deus. Então o Espírito Santo ele recebe nomes divinos. Se você abrir, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, é mais um texto que nós temos vários textos, mas queremos ler apenas um ou dois em cada afirmação que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo. A primeira é que ele recebe atributos pessoais, ele é uma pessoa. A segunda é que esse outro auxiliador ou consolador, ele é Deus, ele é divino, ele recebe atributos divinos, né? Ele recebe nomes divinos. Nós estamos vendo primeiro a questão dos nomes. Nós vimos que Ananias mentiu ao Espírito Santo, mentiu ao próprio Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então o autor dos Hebreus está se referindo a um texto do Antigo Testamento que mostra o próprio Deus falando, e ele diz que quem estava falando, ou quem deu testemunho, foi o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que deu testemunho desse acontecimento e que dá testemunho dessa verdade, dessa aliança. Mas vamos adiante. O Espírito Santo, ele é divino, ele não só recebe nomes divinos, como nós temos aqui na Bíblia, mas ele também recebe, ou ele é revelado no Novo Testamento e no Antigo também, com atributos divinos, como por exemplo, eternidade, onipresença, onipotência e onisciência. São muitos textos, eu quero apenas abrir dois. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui temos a sua onisciência. Há outro texto, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. 1 Coríntios 12, verso 4 ao 6, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então mostra aí o poder do Espírito Santo em distribuir dons ao seu povo, à sua igreja. Continuando, o Espírito Santo, ele além de receber nomes divinos, receber atributos divinos como eternidade, onipresença, onipotência e onisciência, ele também realiza obras que são divinas. Nós temos esses pressupostos como sendo realizados por ele em vários textos do Antigo Testamento. Por exemplo, nós vamos ler dois textos. Mateus capítulo 12, verso 18. Mateus capítulo 12, verso 18. Mateus 12, verso 18 diz assim: eis aqui o meu servo,
Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então há uma pressuposição que as obras realizadas por Deus são realizadas também pelo seu próprio Espírito, pelo Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, em Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor, Jesus Cristo falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, verso 19, e apregoar o ano aceitável do nosso Deus. E mais claramente, como uma das pessoas da Trindade, nós temos o texto clássico de Mateus 28, verso 19, onde nós temos ali a grande comissão do Senhor. E nessa grande comissão, o Senhor, ele diz que eles devem batizar em nome das 3 pessoas divinas. Verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto e o texto de 2 Coríntios 13, verso 13, que é quando o apóstolo Paulo ele vai impetrar a bênção, que nós chamamos de bênção apostólica à igreja de Corinto, ele usa também as 3 pessoas da Trindade, as 3 pessoas divinas. Ele diz que a graça, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, né? Nós temos aí outro texto falando que o Espírito Santo é Deus. Mas voltemos aqui para o nosso texto de João 14, verso 16. Nós vimos aqui que Jesus, ele promete como bênção na vida de seus discípulos a presença eterna de outro auxiliador. Nós vimos que esse outro auxiliador é uma pessoa, e é uma pessoa divina, e é chamado de auxiliador, é chamado de consolador, pelo menos na minha versão, que é atualizada em outras versões. Mas a ideia de consolador aqui, ela é muito mais ampla do que apenas consolar. Nós vemos que no próprio capítulo 14 aqui, o Espírito Santo, como auxiliador, aqui chamado de consolador, como aquele que está ao lado, literalmente é aquele que está ao lado, e está ao lado para auxiliar, ele conforta. Veja, o Espírito Santo conforta. O Espírito Santo, aqui no capítulo 14, nós vamos ver também que ele lembra seus discípulos dos ensinos do Senhor, no verso 26, ele fala isso, o texto, o próprio Jesus diz isso. No capítulo 16 de João, se você passar uma folha aí, e for para o capítulo 16, versículo 13 e 14, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja, então, o Espírito também, ele guia a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No verso 14 diz: ele me glorificará. Veja, outra função do Espírito é glorificar Cristo através do que ele realiza na sua igreja. Então o Espírito Santo glorifica Cristo, veja, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, ele conforta, o Espírito Santo, ele ensina e guia na verdade, né? Capítulo 16, verso 13 e 14, nós acabamos de ler. O Espírito Santo faz com que os discípulos de Cristo lembrem dos seus ensinos. Está no capítulo 14, verso 16. Outra coisa, no verso 17, que é o próximo verso que nós vamos ler agora, o Espírito Santo do capítulo 14, diz aqui o nosso texto, desculpa, capítulo 14 diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Outra coisa, ele, como nosso auxiliador, nos conforta, nos ensina, nos guia, nos faz lembrar dos ensinos de Cristo, mas também ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo,
como diz em 1 Coríntios 6 e em outros textos, o Espírito habita em nós, Ele fornece qualquer ajuda que for necessária. É por isso que Ele é aquele que é chamado para estar ao lado, Ele é o Paráclito, Ele é o auxiliador. O Espírito, Ele vai vir aqui literalmente no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, e esse evento ele não se repete, ele é único como alguns eventos da redenção que são revelados na palavra de Deus. Mas vamos aqui estudar o verso 17. Estou com a garganta um pouco, sentindo um pouco a garganta, mas vai dar para a gente terminar nosso estudo, se Deus quiser. Então, no verso 17, nós temos aqui o Senhor Jesus dizendo ainda mais sobre o Espírito. Se no verso 16 ele diz, eu solicitarei, rogar no sentido de solicitar ao Pai, e Ele vos dará outro auxiliador, ou outro consolador. Aqui, no versículo 17, ele diz, esse auxiliador, ele é o Espírito da verdade. Então ele vai guiar o povo de Deus na verdade, e a verdade é justamente Cristo. Então a função do Espírito Santo é de nos conduzir a Cristo e de nos fazer firmes em Cristo, de gerar o próprio Cristo em nosso coração, como Paulo vai falar isso aos Efésios, por exemplo, no capítulo 4. Ele vai dizer que Cristo, ele é gerado em nós, Cristo é gerado em nós, onde ele vai falar sobre a santificação da nossa vida. Aqui, no verso 17, ele diz o Espírito da verdade, e ele diz algo interessante aqui. Esse Espírito da verdade é da verdade porque nos conduz a Cristo e nos faz crescer em Cristo, e Cristo crescer em nós, ou Cristo ser gerado em nós, o mundo não pode receber. Aqui nós poderíamos fazer uma pergunta, quem é o mundo aqui nesse texto? Bem, no próprio capítulo nós teremos a revelação de quem é o mundo no verso 24. Porque no verso 24 aqui do capítulo 14 diz, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Veja, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ele diz antes, no verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Cristo, o Pai, o Espírito, habita naqueles que guardam suas palavras, que guardam os seus preceitos. Esses são os que verdadeiramente amam o Senhor. Então, aqueles que não guardam a sua palavra, aqueles que não guardam os seus preceitos, aqueles que não creem, não dão crédito à sua verdade, ao próprio Cristo, aos seus ensinos, esses são considerados como participantes do mundo aqui, pelo que nós entendemos no contexto do capítulo 14. No verso 17 ele diz o Espírito da verdade, e aí ele faz a afirmação que o mundo não pode receber. Esse mundo aqui, ele não pode receber o Espírito porque ele não acredita em Cristo, ele não acredita na palavra de Cristo, não vai poder guardar algo que ele não crê, não vai poder guardar algo que ele não aceita, ele rejeita Cristo, esse mundo, porque ele está cego, ele segue a mentira de Satanás. Jesus mesmo vai dizer isso no capítulo 8, falando dos judeus que não acreditavam nele. Ele diz, o vosso pai não é Deus, o vosso pai é o próprio diabo, que mente desde o princípio. E isso está no capítulo 8, no verso 44, quando ele diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No verso 45 ele diz, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então o mundo é caracterizado justamente por não aceitar a Cristo, por não aceitar a sua verdade. Ele segue a mentira de Satanás. E quem é do mundo, ou quem está no mundo, seguindo essa afirmação que Jesus nos diz, não crendo em sua verdade, não crendo em Cristo, não guardando os seus preceitos, não guardando a sua palavra, não pode receber o Espírito da verdade.
E ele diz mais, porque não vê nem o conhece, porque não vê e nem o conhece. Ou seja, o mundo não percebe a ação do Espírito. Paulo vai falar sobre isso quando ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 12 ao 14, que as coisas naturais pertencem aos homens naturais, mas as coisas espirituais àqueles que são espirituais. O próprio Mateus, em Mateus capítulo 12, nós vamos ver o próprio Jesus. Os líderes religiosos, eles não davam crédito a Jesus Cristo como Messias, não acreditavam que a obra dele era a obra de Deus, que era a ação do Espírito de Deus. E em Mateus 12, no verso 22, os fariseus, eles vão dizer que Jesus ele está realizando aquelas obras, aqueles milagres, aquelas expulsões de demônios pelo próprio príncipe dos demônios. No versículo 24 do capítulo 12 de Mateus, diz: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Versículo 31. Jesus diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. É isso que Jesus está dizendo aqui. O mundo, ele não entende, ele não reconhece, ele não pode ver o Espírito, não recebe, não vê a obra do Espírito, não reconhece a obra do Espírito e mais, não pode ter esse Espírito em si. Mas, dando continuidade ao verso 17 aqui do capítulo 14 de João, Jesus Cristo diz: vós, ou seja, vocês que são meus discípulos, vocês que guardam os meus mandamentos, vocês que me amam, vocês conhecem o Espírito, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos entender isso aqui. Para a gente entender o que Jesus está falando aqui, no versículo 17, especificamente no final do verso 17, nessa parte B do verso 17, nós precisamos ligar o verso 17 a todo o contexto em que ele está inserido. Porque Jesus ele vai usar verbos aqui em dois tempos. Ele vai usar verbos no presente e vai usar verbos no futuro. Observe que no versículo 16 ele diz: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então esse Consolador, esse Auxiliador, esse que vai estar ao nosso lado, nesse dia em que Jesus estava falando aqui com seus discípulos, ele ainda iria vir. Ele iria vir no futuro. Que futuro é esse? Esse futuro se daria a sua realização no dia de Pentecostes, com a descida desse Espírito sobre a igreja que estava ali reunida no cenáculo. Quando chega no verso 17, ele diz aqui na parte B que os discípulos já conhecem o Espírito, que o Espírito já habita neles, e depois ele usa o futuro de novo, e ele estará em vós. Ora, ele habita ou estará? Ele habita já quando Jesus estava falando aqui com os discípulos, ou ele ainda iria habitar nos discípulos quando descesse no Pentecostes, ali onde está relatado esse dia e essa descida no capítulo 2 de Atos? O que o Hendrickson, ele comentando esse versículo, ele fala, é muito interessante e nos dá uma compreensão melhor desse versículo 17 do capítulo 14 de João. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que ele vai dizer aqui é que Jesus ele usa verbos no presente como se essa realidade futura já estivesse acontecendo. Como ele usa o futuro no verso anterior, então ele fala como se já estivesse acontecendo isso e usa verbos aqui no presente e também no futuro. Mas é claro
que em termos de tempo, cronologicamente falando, o Espírito iria habitar nos discípulos do Senhor somente depois da ida de Jesus. Jesus diz no verso 16, eu rogarei, eu solicitarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. No verso 17 diz que o mundo não pode receber, mas vocês conhecem esse Espírito e vocês também, e Ele já habita convosco. Aí depois Ele diz, e estará em vós. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, embora ele use verbos no presente, como se já estivesse acontecido o que ele está prometendo aqui, tão certo é essa promessa, é que quando esse Espírito viesse, ele viria para habitar nos seus discípulos e estar para sempre com eles. E esse Espírito Santo seria conhecido por eles, assim como esse Espírito Santo também revelaria ainda mais, ou continuaria revelando o próprio Cristo ao coração desses discípulos. Então, provavelmente, essa explicação, embora bem resumida aqui por minha parte, do Hendricks, ela faça sentido, de o Senhor trocar verbos, usar verbos no presente, mesmo sabendo que esse acontecimento, a descida do Espírito e a habitação do Espírito Santo no coração da igreja, no coração dos discípulos, só se daria a partir do dia de Pentecostes, com a sua descida, conforme também a profecia, o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Então, passemos adiante, né? Então, o Espírito Santo viria habitar, né, no meio, ao lado e dentro dos discípulos no dia de Pentecostes. Ele viria habitar na igreja para todo sempre. 1 Coríntios 6, verso 16, diz que nós somos templo do Espírito Santo, né? Como resultado, né, a igreja, sendo habitada por esse Espírito, ela deixaria a sua infantilidade, ou ela deixaria o seu tempo de criança, né, o seu período infantil, e passaria a fase adulta. O Espírito Santo, ele cumpriria esse papel de tornar a igreja madura, de gerar Cristo no coração dos discípulos do Senhor, de levá-los a obedecer os mandamentos do Senhor, de levá-los a amar mais o Senhor e de levá-los a viver uma vida semelhante à do próprio Senhor. E nós sabemos que isso é um processo longo, lento, não é? O Espírito Santo, ele faz com que essa igreja seja verdadeiramente um reino de sacerdotes, seja, como o próprio Hendricks diz, uma casa de profetas, seja o próprio corpo de Cristo. É isso que Efésios capítulo 1, versículo 22, Paulo vai dizer. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja Deus. Então nós já compreendemos aqui, que maravilha, irmãos, como é maravilhoso você saber que o Senhor Jesus, antes da sua crucificação, ele promete aos discípulos que viria outro auxiliador, que esse auxiliador chegaria e estaria para sempre com os seus discípulos. E os discípulos iriam conhecer esse auxiliador, até porque esse auxiliador viria para habitar dentro dos corações dos seus discípulos. No versículo 18 do nosso texto, em João capítulo 14, verso 18, Jesus ele fala de uma maneira muito amorosa e se coloca como pai de seus discípulos, como nosso pai. Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. Que promessa maravilhosa, irmãos, de que nós não somos órfãos, nós não fomos abandonados e jamais seremos abandonados pelo nosso Deus. Ele permanece conosco. Cristo, ele diz aos discípulos, ele sabia que eles estavam aflitos e conturbados, e sabia também que ele, em poucas horas ali, ou a poucas horas
com poucas horas depois, ele seria crucificado. Ressuscitaria sim, depois subiria ao céu. E era importante os discípulos guardarem isso no coração, que de forma alguma o Senhor deixaria seus discípulos órfãos, mas ele voltaria para eles mesmos. Mas voltaria como? Pessoalmente, fisicamente? Não. Ele está falando ainda aqui da vinda do Espírito. Ele voltaria através da presença do Espírito Santo no coração de seus discípulos. É justamente sobre isso que ele está falando. Ele não está falando necessariamente aqui da sua segunda vinda. Ele virá pela segunda vez, presencialmente. É isso que nós temos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e também em muitos outros textos. Mas nesse texto aqui, quando ele diz, não vos deixarei órfãos, no verso 18, voltarei para vós mesmos, ele está falando da sua vinda por meio do Espírito Santo ali no dia do Pentecostes. Verso 19, o Senhor Jesus diz, ainda por um pouco, esse pouco agora é pouco mesmo, porque essa ideia de pouco tempo, por pouco tempo estarei convosco, o Senhor Jesus já tem falado em outros textos, mas no próprio Evangelho de João aqui, anteriormente ele já tem falado, mas aqui quando ele diz no verso 19, ainda por um pouco, nós precisamos lembrar, mais uma vez, nós estamos aqui no contexto da ceia, nós estamos aqui na noite de quinta-feira, que Jesus vai ser traído por Judas. Judas já está fora aqui, já saiu, né? já abandonou ali aquele lugar onde eles estavam reunidos, já tinha ido entregar ao Senhor, já negociar ali com os líderes religiosos, e iria apontar o lugar onde o Senhor Jesus estava e trair o Senhor com um beijo, mostrar quem era o Senhor com um beijo. E o que acontece é que nesse contexto, nós sabemos que apenas poucas horas o Senhor seria julgado pela madrugada e às 9 da manhã ele seria crucificado. Seria crucificado, ficaria 6 horas na cruz, morreria ali aproximadamente às 3 horas da tarde. Por isso que ele diz no verso 19, ainda por um pouco, e esse pouco é pouco mesmo, e o mundo não me verá mais. É claro que nós sabemos que os discípulos, ele fala o mundo aqui, mas os discípulos ainda iriam ver o Senhor, pelo menos durante mais aí algumas semanas depois da sua ressurreição. Mas ele diz algo aqui interessante, e o mundo não me verá mais. Mais uma vez o mundo, né? Vocês sabem que é o mundo, eu acabei de explicar. Vós, porém, me vereis. Vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Duas coisas, duas verdades o Senhor afirma acerca dos discípulos, acerca de seus discípulos. Veja que desde o começo ele está confortando. Ele diz, olha, não se preocupem, eu vou solicitar ao Pai. E assim como eu sou o vosso auxiliador, o Pai enviará outro auxiliador em meu lugar. Eu vou para o Pai, ele já tinha dito isso antes, eu vou para junto do Pai, né? E essa é a realidade. No verso 13, ele diz no versículo 1, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 3 diz, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus vai voltar para o Pai, solicita ao Pai o outro auxiliador iria chegar, iria ser derramado, iria habitar no coração dos seus discípulos. E aqui no verso 19, Jesus continua confortando os seus discípulos, dizendo, olha, o mundo não vai me ver, mas calma, vocês vão continuar me vendo. Como eles vão continuar vendo o Senhor? Através da verdade do Senhor, de suas palavras, de seus ensinamentos, que estariam em seus corações, em suas memórias, pela presença do Espírito Santo em seus corações. E também o próprio gozo da presença de Cristo que eles tinham, eles iriam continuar tendo pela presença do Espírito Santo em seus corações. A alegria, o regozijo que eles tinham, a paz. Lembrem que mais na frente ele vai dizer que vai deixar a paz para os discípulos. Nós vamos estudar isso mais adiante e não é ainda o tempo, né? Mas nós vamos estudar isso aqui mais na frente. Vai ser no verso 27, né, do nosso capítulo aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe, olha, o vosso coração
nem se atemorize. Então, esses discípulos aqui no verso 19, eles são confortados com a verdade, com a afirmação de Jesus, de que Jesus Cristo iria continuar se revelando a eles continuariam vendo o Senhor. E outra coisa, ele diz que também eles continuariam vivendo, no verso 19, na parte final, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. A vida de Jesus em nossos corações, por meio da própria presença do seu Espírito Santo, por meio da própria obra do Senhor e a presença do seu Espírito aplicando essa obra em nós, continuaria gerando vida espiritual em seus discípulos, assim como gerem vida espiritual em todos nós. Por isso que ele diz, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Versículo 20, irmãos, do nosso texto diz, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Maravilhoso, irmãos. Naquele dia, que dia? No dia em que o Espírito Santo viesse. O Espírito Santo no Pentecostes com a sua descida, tanto para os discípulos como para todos os discípulos que viriam crer em Jesus, como nós cremos hoje, como nós somos seus discípulos. Ele diz aqui que o Espírito Santo ele tem uma função específica. E essa função específica é de fazer com que os seus discípulos percebam que Jesus está no Pai, ou que Jesus tem uma união absoluta, é um em essência com o Pai. Essa união ela não pode diminuir nem crescer, ela é perfeita, ela é absoluta, mas que a presença do Espírito Santo no coração dos seus discípulos também faria com que os seus discípulos, ou seja, a igreja, nós, percebêssemos que Cristo está em nós e de que nós também estamos nele, de que nós somos um só corpo, de que há uma união mística entre o povo, entre os discípulos de Cristo e o próprio Cristo, e que essa união, sim, diferentemente da união do Filho com o Pai, né, nesse aspecto, né, porque a nossa união com Cristo ela é moral e espiritual, ela tem um aspecto ético, né, e espiritual. A união de Cristo com o Pai implica na sua unidade em essência, ela é perfeita, ela é absoluta, enquanto que a unidade entre Cristo e nós é uma unidade ética e espiritual que ela é passível de crescimento. Então, quanto mais nós buscarmos a Cristo, quanto mais nós conhecermos a Cristo através da revelação da sua palavra, o Espírito Santo aplica essa palavra em nosso coração e nós crescemos na nossa união com Cristo, nós fortalecemos a nossa comunhão com Cristo. Então, ele diz aqui no versículo 20 que a vinda do Espírito Santo faria com que os seus discípulos percebessem que ele está no Pai, de que ele verdadeiramente está no Pai e de que nós estamos unidos com ele. Quando ele diz aqui, eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Então, Cristo está em nós, nós estamos em Cristo e também conhecemos e percebemos ainda mais e cremos que Cristo e o Pai são um. Verso 21, ele diz, aquele que tem, ele vai repetir o que ele falou no versículo 15, só que, preste bem atenção, no versículo 15, ele usa o plural, ele diz, aqui do capítulo 14 de João, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui no versículo 21, ele diz, aquele que tem, não é mais plural, é singular, aquele que tem. Por quê? Porque o Senhor, ele vai dar agora ênfase, ele vai dar ênfase e jogar a responsabilidade individual para cada um de nós. Cada um de nós temos essa responsabilidade diante do Senhor, de guardar os seus mandamentos, de amá-lo. Então ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora presta atenção no que ele vai dizer agora no verso 21. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E agora, como é que a gente pode entender esse versículo, né? Tudo bem, a primeira parte é fácil, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o
o que me ama. Até aí está fácil da gente interpretar. Então, que o genuíno discípulo de Cristo, o discípulo verdadeiro do Senhor, é aquele que guarda seus mandamentos porque ama o Senhor. Agora, o problema está no que ele continua a falar, nesse versículo 21, quando ele diz: e aquele que me ama será amado por meu Pai. Mas espera aí, Deus não nos amou primeiro? Nós não poderíamos fazer essa pergunta? Em 1 João, capítulo 4, verso 19, diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se Deus nos amou primeiro, por que Jesus Cristo está dizendo aqui que aquele que guarda a sua palavra é o que lhe ama e o Pai o amará? Como resultado desse amor que o crente tem, que o discípulo tem ao Filho, a Jesus Cristo. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? E diz mais, né, no verso 21, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Irmãos, não é tão complicado como nós pensamos. É claro que nós só podemos amar a Deus, só podemos amar a Cristo pela própria obra do Senhor, pela própria obra do Espírito em nossos corações. É o próprio Deus que, por amor a nós, que por nos amar desde a eternidade, vai nos salvar, vai nos trazer por meio da obra de Cristo, morrendo em nosso favor por nossos pecados. O próprio Deus vai nos trazer para perto dele, vai nos reconciliar com ele, vai nos perdoar, vai nos justificar por meio de seu Filho, Jesus Cristo, vai derramar amor em nossos corações. Espera aí, pastor, onde é que está isso? Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o Espírito de Deus, ele derrama amor em nossos corações. Romanos 5, 5, Paulo, ele diz aqui, falando justamente da salvação, da justificação, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Então, o próprio Deus nos ama, realiza a obra de salvação em nós, gera amor em nossos corações pelo poder do Espírito Santo, nos faz amar a Cristo, nós guardamos a palavra de Cristo por amá-lo, e o próprio Deus continua assim, nos recompensando, nos enchendo ainda mais, ou enchendo ainda mais o nosso coração de amor, ou de seu amor. Então, que é o amor de Cristo? O amor do Pai e o amor de Cristo são um. Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, quando Paulo vai falar no verso 28 até o verso 37. Ele vai falar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, do amor de Cristo. Então, o amor de Deus é o amor de Cristo que se torna um só amor, que é um só amor. Então o Pai nos ama, o Filho nos ama, esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, nos leva a amar o próprio Cristo, a guardar a sua palavra, e o Pai vem e enche o nosso coração ainda mais de amor. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós conhecemos a Cristo através da sua palavra, mais nós o amamos, mais Deus enche o nosso coração de amor, mais Cristo enche o nosso coração de amor. E interessante, mais de Cristo é manifestado a nós, é revelado a nós. É isso que ele diz aqui. Que maravilha, irmãos. Ele diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Verso 22, disse-lhe Judas, e aí é claro, né? Poderíamos focar aqui na explicação do evangelista João, quando ele diz, no verso 22, disse-lhe Judas, não o Iscariotes. O Iscariotes já tinha saído. Esse Judas aqui é outro Judas, não é Judas o traidor. No Novo Testamento nós temos pelo menos 7 Judas, e um deles é o traidor. E outro aqui desses 7 é Judas, um dos 12, que não é o Iscariotes. Esse Judas aqui, do verso 22, ele é o Judas que tinha por sobrenome Tadeu. Isso está em Lucas capítulo 6, 16, em Atos 1, 13, é o Judas de Tiago, tá? Judas, filho de Tiago. É o único texto em que mostra Judas, esse Judas aqui, ele fazendo alguma coisa. Por exemplo, ele perguntando aqui algo a Jesus.
Apenas temos citações dele como um dos discípulos, mas em todo o Novo Testamento é o único texto que mostra ele fazendo alguma coisa. Claro que ele fez muitas coisas, né, e se tornou, né, um grande discípulo do Senhor como os outros 10, né, ou os outros 11, somando-se aí com Matias, que vai assumir o lugar de Judas Iscariotes, depois, lá em Atos capítulo 1. Mas esse Judas aqui, que tinha por sobrenome Tadeu, que era filho de Tiago, ele interpreta, aqui o verso 22, ele interpreta erradamente o que Jesus tinha falado. Era comum entre os discípulos não entender, principalmente nesse contexto aqui de perturbação, de angústia, de sofrimento que eles estavam passando, pelas revelações mais claras do Senhor, ali no dia que antecederia a sua morte, né? Na quinta-feira, na noite da quinta-feira. E aí o que acontece? No verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus disse aqui que iria se manifestar, que aqueles que guardam a sua palavra seriam amados pelo Pai, seriam amados por Ele, e Ele se manifestaria a eles. Isso Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. Está dentro do mesmo contexto, não foge dessa verdade, não foge desse assunto. Só que Judas não entende. Judas está provavelmente pensando em outro tipo de manifestação. Ele está pensando aqui numa manifestação pública de Jesus, por meio de milagres poderosos. Provavelmente é isso, por meio do dia do juízo. Provavelmente o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor, essa manifestação de Jesus com todo poder e glória acontecerá na segunda vinda. Mas a manifestação que Jesus está falando aqui é pela vinda do Espírito Santo. Judas não entende. Parece-me que Judas ele segue o mesmo pensamento dos irmãos de Jesus. Ali no capítulo 7 de João, nós já falamos sobre isso, mas no capítulo 7 de João, no verso 3 e 4, que diz: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, no caso a Jesus: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, Judas, ele questiona, ele não entende: mas Senhor, por que o Senhor vai se manifestar apenas a nós? Por que o Senhor não se manifesta logo ao mundo todo? Tu és o Filho, tu és um com o Pai em essência. O Senhor estará em nós estaremos unidos com o Senhor. Por que o Senhor não manifesta-se logo ao mundo? Ele não entende o que Jesus está falando aqui, claramente. Jesus está falando justamente da sua manifestação no coração e na mente de seus discípulos, através da habitação do Espírito Santo. Essa manifestação pública, poderosa, gloriosa, ela vai acontecer como muitos textos do Novo Testamento falam. Jesus vai voltar, todo olho verá, ele virá com todo poder e glória. Sim, nós temos esses textos bíblicos, não vamos falar sobre ele agora, mas o que Jesus está falando aqui é da sua vinda por meio da habitação do Espírito. Ele não precisa explicar com muitas palavras, mas no verso 23 e 24, eu vou ler esses versos juntos para a gente encerrar, diz assim o texto: respondeu Jesus, se alguém me ama. Judas fez a pergunta e Jesus responde, continuando aquilo, o mesmo pensamento que ele vinha tratando com seus discípulos, a mesma verdade. Verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mais uma vez o singular. E meu Pai o amará. E viremos, olha aí, a manifestação dele. Se dará através de quê? Da presença do Espírito. Cristo e o Pai, pelo Espírito, Cristo e o Pai virão fazer morada em nós, nos seus discípulos. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que privilégio, irmãos, maravilhoso, de nós termos o Pai, o Filho e o Espírito habitando em nós. Que privilégio maravilhoso. No verso 24 ele repete mais uma vez, agora ele vai usar a negativa, se referindo àqueles que não vão ter esse privilégio. Quem não me ama, veja, quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. Claro que é uma conclusão lógica do Senhor. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então no verso 23 ele diz, quem me ama guarda as minhas palavras. Judas, o que eu estou falando em termos de manifestação é essa, é que eu e o Pai, por meio do Espírito que vai ser derramado na igreja do Senhor, na igreja de Cristo, esse Espírito que vai descer, eu e o Pai, através do Espírito, vamos habitar em vocês para todo sempre. E no verso 24 ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, evidentemente, Cristo não habitará, como nós já falamos aqui, porque o mundo não reconhece o Espírito Santo, o mundo não receberá esse Espírito Santo, como nós vimos no verso 17. Esse Espírito Santo não é prometido para o mundo, ele não vem para o mundo, mas ele vem para os que são de Cristo, eles vêm para os que pertencem a ele, para as suas ovelhas. E ele encerra o verso 24 dizendo, olha, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E aqui nós podemos parar para pensar, encerrando já essa exposição desse texto bíblico de hoje. Nós podemos parar para pensar e questionar se realmente nós amamos ao Senhor. A maneira de nós sabermos o quanto amamos a Cristo é justamente pela nossa obediência a Ele. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor primeiramente perdão pelos nossos pecados e pedindo a Ele que Ele nos dê graça para que nós possamos guardar a Sua palavra. Que o Senhor transforme nosso coração, que o Senhor vá moldando as nossas intenções, nossas motivações, nossos pensamentos, vá modificando nossas atitudes, nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. Que o Senhor, Ele realmente nos faça semelhantes a Ele, porque assim, guardando Sua palavra, nós estaremos realmente amando a Ele, a Cristo, amando a Ele, amando o Senhor e recebendo dEle cada vez mais o seu amor, a manifestação dEle, a revelação dEle em nosso coração, a confirmação de que nós estamos nele, de que nós estamos em nós, de que Ele está em nós, de que nós estamos nele, de que Ele está em nós, de que nós somos um, que estamos unidos a Cristo, a segurança da salvação. E como isso traz paz ao nosso coração. E como isso, essa verdade nos conforta. Jesus Cristo, nessa afirmação que Ele diz que aquele que não me ama não guarda as minhas palavras, Ele está ensinando pelo menos duas coisas. A primeira, que essa pessoa não está rejeitando as palavras apenas de Cristo, mas está rejeitando a própria palavra de Deus. Onde Ele diz aqui, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E a segunda verdade aqui é o que nós já vimos no verso 21. Que aquele que tem os mandamentos e guarda, somente esse é que é amado pelo Pai, que é amado pelo Filho e que tem a manifestação do Filho para ele. Esse aqui que não guarda a palavra dele, ele não guarda a palavra de Deus e não tem essa manifestação, essa presença de Deus em seu coração. Que o Senhor nos ajude e nos faça amá-lo cada vez mais, para que essa comunhão nossa com Cristo, com o Pai, através da presença do Espírito Santo em nós, se fortaleça cada vez mais para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida com essas palavras e nos encha cada vez mais com o seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar. Domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos a nossa escola dominical. Estamos estudando Cristo no Antigo Testamento. E domingo à noite, às 18 horas, teremos o nosso culto. E estaremos ouvindo a palavra de Deus e cantando ao Senhor juntos. Quero frisar que domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, e à noite, às 18 horas, o nosso culto ele é online, ele é ao vivo. Tá? Então, que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelas tuas palavras, em nome de Jesus, e que o Senhor transforme as nossas vidas e o nosso coração, e nos ajude a te amar para a tua glória. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.